Boa noite, TV Ibis, boa noite, Goiânia, boa noite, Brasília. Estamos iniciando a terceira aula do curso Onda de Transformação 2. Na aula de hoje, nós, desde o início, estamos estudando a sombra que é em nós. Essa sombra entendida como trevas, essas trevas entendidas como afastamento do nosso ser da luz divina. E, pouco a pouco, nós fomos formulando quais são as perguntas que nós temos de fazer antes de fazer a pergunta como sair, ou o que fazer para sair. Então a ideia foi a gente, a partir dessa pergunta das trevas, e a partir da citação de Jesus, que a luz que é em ti são trevas, quão grandes serão as tuas trevas, a gente fazer a pergunta, e fizemos duas perguntas e já respondemos a primeira, que foi: como surgiu? E nós vimos que as trevas surgiu em nós pelo processo da queda, pelo processo da primeira queda, pelo processo da contração da consciência. E hoje nós vamos responder a segunda pergunta: há quanto tempo? Ou seja, há quanto tempo essas trevas estão conosco? E é exatamente isso que nós vamos responder e procurar estudar um pouco a dinâmica da queda, para que a gente entenda como é que a sombra vai surgir. E a sombra é que vai gerar os nossos defeitos. Então nós estamos estudando a dinâmica da sua formação e como ela se formou, para depois estudar a matriz e estudar a sombra e chegar nos defeitos. E a partir dos defeitos, estudar cada defeito, que eu chamo de defeitos primordiais, defeitos primários, defeitos secundários, e nós vamos ver como é que eles se formaram, as ondas que formaram os defeitos, nessa visão, nessa metáfora que nós estamos estudando de ondas de transformação. Então hoje nós vamos dar uma aula que eu considero muito importante para o nosso entendimento. Eu tentei preparar o máximo possível, da melhor forma, para que a gente pudesse traduzir um pensamento que há algum tempo eu estou querendo passar para vocês. E vamos aprofundar um pouco na teoria da queda. E, inicialmente, eu gostaria de agradecer a Tânia. A Tânia mandou para mim um monte de imagens, que eu até utilizei. Está aqui, Tânia, as imagens que você me mandou. Quero agradecer todo o carinho, a bondade e todos aqueles trabalhadores que quiserem nos ajudar. E a imagem é uma das coisas mais difíceis de casar com as passagens. Por favor, pode me mandar, que é muito bem-vindo, como fez a Tânia e como foi a colaboração dela. Então nós vamos fazer a nossa prece, pedir a Valéria para vir fazer aqui. E logo depois da prece nós iniciamos o nosso bate-papo. Valéria. Vamos então fechar os nossos olhos, nos conectar à imagem do Mestre Jesus, pedindo a Deus que possa nos abençoar nessa quinta-feira, unindo os nossos corações a todos que estão conectados com a TV Ibis nas diferentes cidades, nos diferentes países. Fortalece, Senhor, o nosso projeto que toca tantas almas, que vem modificando nossa forma de ser, que vem nos dando perspectivas para o futuro. Que nós possamos hoje aurir o máximo de conhecimento que é possível e que nós possamos ter coragem para enfrentar as nossas trevas e força para continuar o nosso estudo. Abençoa a todos que fazem a TV Ibis, abençoa o nosso querido Maurício e nos ampara na noite de hoje, que assim seja. Beleza. Na terceira aula, pessoal, nós vamos então estudar o tema principal dessa aula nossa, vai ser esclarecimento sobre a queda e há quanto tempo estamos nas trajetórias de trevas. Então vamos ver isso. Primeiro slide, por favor. Lembra que nós fizemos as perguntas, as trevas interiores. Aí nós fizemos a pergunta, como, onde ela nasceu, qual a sua origem? Então essa pergunta nós respondemos, a origem dela foi a queda. Há quanto tempo nela vivemos? É isso que nós vamos ver hoje. Então vamos lá? Na primeira pergunta, que as trevas interiores, como ela nasceu, nós vimos que nós esquecemos e desprezamos a consciência, onde está escrito a lei de Deus. Tivemos um esquecimento gigantesco e isso fez com que nós vivêssemos apenas à custa de nós mesmos, do nosso eu, do nosso ego. E no fundo da natureza humana está a tragédia da queda. E vimos também com o balde que inferno significa essa, que é o nosso inferno interior. Lembra que tudo isso não é espacial, isso é íntimo. Né? A gente sempre fala em queda, a gente fala com a metáfora espacial, que não tem jeito, né? Para a gente transmitir a ideia.
mas ela é uma metáfora íntima, ela é interior. Então o AS, o inferno, é interior, assim como o paraíso. Tudo bem? Próximo. Há quanto tempo nela vivemos? Por que a gente quer falar isso e quer reforçar bem isso? Porque quando a gente olha para os nossos defeitos e a gente tem a ideia de que é possível mudá-los de maneira superficial, a gente não estuda nunca qual é a raiz dele. Se esses defeitos são milenares, são seculares, como é que nós vamos mudar eles assim de um dia para o outro? A não ser que a gente tenha uma atenção extraordinária, nós não vamos ver e não vamos fazer mudança, não vamos brincar de mudar de polarização. Então a gente acha que o polo do defeito, que a gente chama aqui de mal, a gente cria uma ideia do que é o bem e faz a mudança. Ora, autoconhecimento não é mudança de polo. Porque esse bem que a gente cria com a mente não é bem. Essa transformação que a gente faz com a mente não é transformação. Só existe um bem real, é aquele bem que se manifesta em nós, na medida que a gente sobe interiormente para a espiritualidade, e não aquilo que a gente cria com a nossa mente. Então, a maioria dos mecanismos que nós fazemos de autoconhecimento são criações mentais e mudança de polarização. Ora, mudança de polarização é estar no mesmo polo. Se eu estou aqui e passo para cá, eu estou dentro do mesmo contexto. Então, o que a gente precisa entender? Que esse processo não é assim. Que esse processo ele é muito mais profundo. É um processo de atenção e observação profunda. Que com essa observação que cria os meios de manifestação daquilo que existe em nós como potencialidade. Então vamos estudar isso com detalhes. Vamos lá. Pietro Baldi no livro O Sistema. Presta atenção nisso aqui, que isso é importantíssimo a gente entender. Quaisquer sejam as dúvidas levantadas contra essa teoria, ou seja, a teoria da queda, não pode ser ela repelida pelos seguidores da doutrina de Cristo. Este, no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 18, diz: vi Satanás como um raio cair do céu. De fato, a queda foi fulminante, rapidíssima, como ocorre quando rui um edifício. Tornar a subir é cansativo e lento, como acontece na sua construção. E isso porque se deve aprender uma vez reconstruindo o que foi destruído. Ou seja, a queda foi em bloco, foi toda. Então, caneta aqui, por favor. Quando a totalidade se transforma em coletividade e a individualidade se transforma em individualismo, a queda é rápida. Por que ela é rápida? Porque não existia resistência. O primeiro afastamento se deu no campo do espírito, ou seja, criando a consciência. O segundo afastamento se deu no campo da energia. E o terceiro afastamento deu no campo da matéria. Então, a queda como um todo, ela é rápida. Ela é semelhante à seguinte, olha, na hora que houve a queda, criou um campo de diferentes dimensões. E ela foi rápida. Tanto é verdade que Jesus fala: vi Satanás. Lembra que Satanás é a individuação coletiva de todos os seres que caíram. Daqui a pouco eu vou colocar uma passagem sobre isso. Satanás não é um ser criado por Deus e que está afastado de Deus. Não, Satanás é o conjunto dos seres que caíram. É aquilo que eu sempre falo. Você quer ver um Satanás? Olha no espelho, é você. Você é o Satanás mor. Então é só olhar, certo? Porque todos nós somos. Satanás significa adversário do que é divino, adversário de Deus. Ou seja, esse Satanás somos todos nós. Então é um símbolo, uma individuação. Igual eu falo, totalidade. Não estou falando uma pessoa, estou falando a totalidade das coisas. Quando eu falo coletividade, assim como eu falo Satanás, é uma individuação de todos os seres que caíram. Então, logicamente, eu vi Satanás cair do céu como um raio. Olha, o que é o raio? A rapidez, né? E aí foram criadas as dimensões. Ou seja, a queda coletivamente, ela é como um raio. Coletiva. Nós vamos ver que individualmente ela vai ter características graduais, mas coletivamente, no sentido global, ela é única e rápida. Agora, cada ser vai ter um impulso, então conforme esse pulso vai situar numa dimensão,
e conforme a característica do impulso vai ser gradual, mais rápido ou menos rápido. Entendido? Deu para entender, pessoal da TV Ibis? Isso é fundamental. Então, quando a queda, e a queda tem uma coisa importantíssima, que é importantíssimo a gente entender. A queda se deu num campo de ordem infinita, que é a manifestação de Deus, ou o pensamento de Deus, para ficar mais fácil. Então, a queda não se deu de forma aleatória, ela se deu num campo de ordem. Se ela se deu no campo de ordem, na hora que ela foi gerada, ela foi criando as dimensões. E o próprio campo já ordena essa queda. É por isso que a ciência hoje, estudando o caos, começa a observar que atrás do caos, ou seja, na visão mais profunda do caos, tem a ordem. É por isso que eu falei que a melhor imagem para a gente entender a queda é aquela imagem do João Bobo, aquele bonequinho de criança que você bate nele, ele deita e volta à posição. É aquilo. Ou seja, o campo de ordem organiza o processo evolutivo. E você cai num campo de ordem, você não cai a esmo, você cai num campo de ordem infinita. E a queda foi como um raio, que foi criando as diferentes dimensões. Quem está embaixo, não só está na dimensão mais afastada, como tem o maior volume, vamos dizer assim, de treva. Aquilo que Jesus fala, quão grandes serão as tuas trevas. Ou seja, quem está nessa dimensão, as trevas serão menores. Mas quem está aqui nessa dimensão, a treva é imensa. E nós podemos entender as trevas de duas maneiras, como inconsciência e como maldade, como fuga da realidade divina, consequentemente o mal. Então nós podemos entender a queda, que quanto mais você aprofundar, mais inconsciente você vai estar, e quanto mais você aprofundar, maior será a maldade que você irá criar. Nós, por exemplo, que caímos mais distantes, então a maldade em nós é maior e a inconsciência é maior. Por isso que a gente chega na inconsciência do espaço-tempo, na inconsciência do átomo. Que o Balde vai chamar esse nível de inconsciência de não ser, ou seja, a perda quase total da consciência. Deu para entender isso? Pessoal da TV Ibis, se não entendeu, manda pergunta. Que isso aqui é importantíssimo a gente entender. Se a gente está num campo de ordem, entendeu? Porque nenhuma ovelha se perderá. Que a própria ordem vai se movimentar, e vai se movimentar como? Através de ondas de transformação. Então essa ordem, que nós também podemos entender como graça, ela vai se manifestar como ondas de transformação. Não tem como. E o ser onde se situou, recebe a onda de transformação que vai levando ele no processo evolutivo. Como ele ficou na inconsciência total, a primeira fase da evolução vai ser determinística. Na hora que ele volta a ter um nível de consciência, ele passa a atuar junto com as forças da vida no processo evolutivo. Aí ela torna-se uma evolução mista, consciência do ser, mais a consciência divina na feição de ordem e de graça. Aí conjuga essas duas forças. Ok? Próximo slide, por favor. Então vamos lá. O primeiro afastamento se deu no campo do espírito. O segundo no campo da energia. E na hora que esse campo de energia se volta em torno de si mesmo, entendeu por que a espiral vai ser a forma da vida? Porque o ser enrodilhou em torno de si mesmo, só em torno do eu. Essa imagem aqui, certo? Apesar de ser uma imagem geométrica, ela ajuda muito a gente a entender. O espírito é como se fosse um campo aberto. Ou seja, o espírito é o campo aberto de infinitas possibilidades. A energia é um campo ondular. Ou seja, é o ser se fechando. E a matéria é um vórtice. Por isso que o átomo é um vórtice. Porque é o ser que fez tudo girar em torno de nós mesmos. Nós temos um ditado popular que fala, quando a pessoa é muito egoísta, fala assim: você acha que o mundo gira em torno do seu umbigo? É isso. Nós fizemos então toda a criação e tudo aquilo que a gente quer girar em torno de nós mesmos, ou seja, o eu passou a ser o centro.
passou a ser o campo de gravidade, passou a ser o campo de atração, e tudo ficou em torno de nós, por isso que surge a espiral. É por isso que a galáxia é espiral, o universo é espiral, o átomo é uma espiral, o pensamento é uma espiral, a nossa aura é uma espiral, os nossos chakras são espirais. Por quê? Porque nós criamos a forma conforme o psiquismo, a forma deriva do psiquismo, e o psiquismo tudo atrai para si mesmo, e o eu é o centro. Não o centro para doar ou o centro altruísta, mas o centro para exigir e ter. De acordo com a terceira representação do fenômeno, essas posições que revelam outras possibilidades de existência, situada potencialmente no interior dos seres, eram os estados de energia e matéria. Nessa imagem, a revolta teria projetado o centro vital do ser de sua posição de espírito para a posição de energia e, por fim, de matéria. Olha que beleza esse raciocínio aqui, nós nunca estudamos ele. Coloca a caneta aqui. Eu estou situado no sistema. Então vamos colocar o sistema aqui como eu tenho falado esse tempo todo. O sistema, estou fazendo um círculo com a fórmula perfeita e traçado, para mostrar que ele é infinito. Vamos colocar lá o espírito lá, que a gente já sabe. Vamos, fala aí. Totalidade, individualidade. Muito bem. Então o espírito é um. Ok? Certinho? Deus só pode ser Deus de infinitas possibilidades. Raciocina. Infinitas possibilidades. Ou seja, você cria, em termos do espírito, a cada momento novo. Vamos falar uma expressão que o Teilhard de Chardin fala: eternamente novo. Ou seja, o sistema é eternamente novo. Se a gente puder falar como tempo, para a gente poder entender, mas no sistema não tem tempo, seria o seguinte: o sistema é eternamente novo a cada momento. E a cada momento, e não tem memória. A gente tem uma ideia de falar, a gente baseia todo o nosso conhecimento na memória. O espírito não pode ter memória, porque memória é passado. E no sistema não pode ter vir a ser, porque você vive a totalidade. Aí a pessoa pergunta: Maurício, então como é que a gente vive? Tá, então vou mostrar aqui uma hipótese para a gente poder entender. Em cada momento do sistema você vive o infinito. Ou seja, a cada momento o infinito se manifesta. E nesse infinito o ser cria. A felicidade do sistema está na criação. E a gente acha, e tem muita gente boa que pensa nisso, que perfeição é abdução do livre-arbítrio. Não! Perfeição, cada vez que você aproxima da perfeição, maior será o livre-arbítrio. Livre-arbítrio é a base do amor e o princípio da criatividade. Lembra sempre disso. O livre-arbítrio é a base do amor e o princípio da liberdade. Então você sempre vai ter livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio não é isso que a gente usa aqui não. Essa semana eu estava discutindo isso e falei aqui em aula passada. Livre-arbítrio não é escolher entre o bem e o mal. Isso é patologia. A patologia gerada pelo desejo e pela vontade criou a escolha entre o bem e o mal. Entre matar e não matar, roubar e não roubar. Isso não é livre-arbítrio. Livre-arbítrio é a consciência plena na escolha plena, da liberdade plena, na criatividade plena. Então só existe livre-arbítrio quando a gente adere à nossa vontade, o nosso poder de escolha, à totalidade e unidade de Deus. Caso contrário, você tem uma patologia. Você imagina uma pessoa perguntar assim: você tem vontade de matar? Você fala: nossa, não é inconcebível, porque matar é patologia. Então não pensa que isso é livre-arbítrio. A verdadeiro livre-arbítrio a gente teve e usou. E estamos vivendo a consequência dele. O resto é vontade, o resto é desejo. Ora, se você vive cada infinito, entendeu agora como é que é o sistema? Vou desenhar aqui para ver como é que é o sistema, para a gente poder entender.
Todo mundo hoje presta atenção, porque é muito importante. Então, no sistema você vive infinito, só que infinitos assim, gente, ó. Um infinito que inclui outro infinito, que inclui outro infinito, vivendo sempre o princípio da totalidade no agora. Então não tem passado, não tem futuro, tem o agora. E esse agora é manifesto. E o infinito é uma construção divina e uma construção individual pelo Espírito na totalidade e individualidade. Ou seja, o infinito é novo a cada momento, não só para o ser como para Deus. A gente coloca a onisciência de Deus numa rotina infernal. Ou seja, não tem nada que Deus não saiba. E o Filho é um mero contingente. Não, o Filho faz uma criação de complementação com Deus. E a obra é nova, tanto para Deus como para o Filho. Por isso que fala lá que no 7º dia Deus descansou. Descansou por quê? Porque acabou qualquer atrito no universo. Acabou o mal. Entendido isso? Pessoal da TV, estão entendendo? Se não, manda pergunta que eu repito. Vai, próximo slide. Então presta atenção, agora voltemos aqui. Volta no slide. Então, se Deus é Deus de todas as possibilidades, existia uma possibilidade dentro do ser de criar a matéria e a energia que dentro dele já existia como forma latente. Deixa eu mostrar isso aqui. Caneta. Olha aqui. Hoje nós estamos aqui, matéria, energia, e o espírito está em estado latente. Olha, o nosso pensamento é matéria. Então, espírito e matéria é a nossa vida. Então, na verdade, a gente até fala, Deus é energia. Vê se Deus é energia. Ó, espírito e matéria é o nosso estado. E, energia e matéria. Espírito é o que está latente em nós. É o que nós estamos buscando. Então, o autoconhecimento é a descoberta do espírito pela via da consciência. Por isso que o Congresso Balde colocou como título Consciência, um voo para o espírito. Ok? Muito bem. Esse estado de espírito e matéria, para ter aparecido no antissistema, é porque no sistema o espírito tinha esse estado como estado latente. O que era latente no espírito, no sistema, era a energia e a matéria. Oh, Deus! Isso, 1 hora antes foi feita a caneta aqui. É uma beleza. Aqui, espírito e matéria. Espírito e matéria eram os estados latentes dentro do ser. Era uma possibilidade. Por isso que o Balde, quando desenha aquele triângulo da queda no livro Deus e Salvação, que ele coloca aqui, né? 3 pontos, W', X, e aí ele faz o triângulo e faz assim, ó. Ou seja, esse ponto que originou a queda era uma possibilidade. E na hora que o espírito escolhe transcender o próprio eu, passando por cima da totalidade da unidade de Deus, ele cria um impulso que ricocheteia e vem para dentro dele mesmo, trazendo para fora a energia e a matéria e colocando para dentro o espírito. É um universo na casca de nós. Cria a matéria como fosse uma casca. E o espírito fica situado dentro. Por isso fala que Deus está dentro de ti. Dentro não é dentro do organismo, é dentro do psiquismo. Entendido? Então, para que esse estado surge, ele já existia como estado latente, que só foi criado pela escolha. É por isso que quando você pega a parábola de Adão e Eva, Deus fala assim para Adão: poderás comer de qualquer árvore do paraíso, só não coma da árvore do bem e do mal. Ou seja, você pode comer de qualquer possibilidade, você pode gerar qualquer possibilidade, só não gera a possibilidade do bem e do mal, quando a vontade sua estará contrária à minha. Entendido?
Coloca aqui para nós. Então, por isso que o Baldi fala, de acordo com a terceira representação do fenômeno. E por que o Baldi fala terceira? Porque o Baldi vai representando o fenômeno de várias formas. Tanto no livro Deus e o Universo, como no livro O Sistema. Ele pega vários modelos. Estuda conforme o movimento, estuda conforme as características da forma. Então, ele faz sempre, vai montando modelos. Então, conforme essa representação aqui, que revelam outras possibilidades de existência, situadas potencialmente no interior do ser. Ou seja, potencialmente já estava dentro de nós isso no sistema. Na hora que a gente criou esse universo, ela se manifesta em forma de consciência, energia e matéria. Ok? Próximo. Então presta atenção agora que nós vamos continuar nessa explicação. Isso faz pensar que no espírito existiria a possibilidade de um estado feito de matéria, como forma íntima, em estado potencial, e que a existência na forma de espírito se tenha emborcado na inversa posição material, em sua condição não mais potencial. Ou seja, deixou de ser potencial e passou a ser o estado manifesto, porque foi escolhido pelo ser. E foi escolhido por quê? Na hora que ele ampliou o eu em detrimento de Deus, unidade e totalidade. Ou seja, fez um eu transcendente, transcendeu o eu além das próprias possibilidades. Criou um ricochete que criou o estado contrário, de deslocamento do campo de percepção, saindo do espírito para a consciência, da consciência para a energia, da energia para a matéria. Por isso que as religiões antigas, que foram colocadas como heresia muitas vezes pela Igreja Católica, falava que a matéria era um mal. Se você pegar os donatistas, se você pegar os cátaros, ele considerava a matéria como um mal, que a existência da matéria era o mal, era a forma do mal. Por quê? Porque a matéria foi consequência de cristalização do movimento de afastamento de Deus e da criação do mal pelo próprio ser. E eles tratavam a matéria como um mal, algo que devia ser relegado e que não tinha sentido. Aí, consequentemente, tudo que pertencia ao corpo deveria ser também esquecido. Daí os martírios, daí as purificações. Mas já tinha uma ideia, o processo já estava presente para o entendimento. E agora, com a explicação de Ubaldi, a gente entende por que a matéria significa o mal. Porque significa a cristalização de um estado latente que se tornou manifesto por uma escolha. Ok? Em sua condição não mais potencial, emborcado na inversa posição material, em sua condição não mais potencial em si realizada, posição que constitui a forma de existência de nosso atual universo. Em outras palavras, ter-se-ia passado, e nisso constitui a inversão, do estado no qual o espírito aprisionava e dominava como dono a matéria, que nele jazia fechada e adormecida em estado latente, como de não existência, ao estado em que a matéria aprisionou e dominou, como dono o espírito, que nela permaneceu fechado e adormecido, em estado latente, mais ou menos reduzido em consciência. Ok? Por isso que até o nosso pensamento é matéria. Porque é o estado gerado pela consciência. Por isso que o Baldi considera tempo e espaço como dimensões conscienciais. O espaço evolui para o tempo evolui para a consciência. Da mesma forma que matéria tem equivalência com energia. E o espírito, a energia tem equivalência com o espírito. Certinho? Deu para entender? Pessoal da TV Ibis, manda recado aqui para mim se não entendeu. Ou se quer perguntar alguma coisa. Rodrigo. Boa noite. Temos duas perguntas. Beleza, manda. O Eric de Curitiba. Prezado Maurício, que importância podemos atribuir à meditação, tal qual nos ensinam os grandes mestres yogis do Oriente, como ferramenta para a aquisição de consciência e, consequentemente, de retorno ao sistema? Eric, nós estamos na fase que nós não estamos discutindo a saída. Nós estamos na fase que nós estamos discutindo o problema e vendo o problema. Então, quando a gente for discutir a saída, eu vou falar da meditação. E que tipo de meditação? É aquilo que eu sempre falo, eu não acredito em meditação já meditada. Eu não acredito em meditação como exercício. Eu acho que isso é só mudar de polo. Eu acredito como meditação como um processo que você vai em busca da manifestação dos seus estados íntimos.
Ou seja, a onda de transformação se manifestando em ti. Aí eu acho que é a meditação correta. Mas quando a gente for falar da saída, ou seja, como sair, nós vamos falar da meditação. Eu quero que a gente foque o máximo agora de como surgiu as trevas, e que tamanho ela é, e qual a sua dinâmica, para a gente poder entender os mecanismos de saída, quão de atenção, de dedicação, de empenho, de força, muitas vezes secular, para que a gente mude essa estrutura. Então nós vamos falar, deixa a sua pergunta reservada, igual também ficou aquela da Cristine, né? Que eu fiquei de falar também, mas deixa ela reservada que nós voltamos a falar nela. O Adail pergunta, Maurício, como entender a frase Deus te vê? Como entender a frase Deus te vê? Bota aqui. Daí deixa eu te contar uma experiência pessoal. Eu gosto muito daquela poesia de Castro Alves, que fala do navio negreiro. E aí no navio negreiro, né, na passagem toda que ele fala do tormento dos escravos, ele pergunta, oh Deus, onde estás? Onde tu escondes? Em que mundo? Em que céu? E aí uma vez eu fiz essa pergunta, coloquei no exercício de psicografia e coloquei assim, Deus, onde estás? Onde tu escondes? Em que céu? Em que mundo? Há tempo eu mandei minha voz e coloquei lá e perguntei para os espíritos, me responde essa pergunta. Aí passou, no final do exercício da psicografia, o espírito virou para mim e falou assim, qual é a pergunta? Eu falei, essa daqui, ó, da poesia de Castro Alves. Ele falou assim, então a resposta é a seguinte, Deus, onde estás? Onde tu escondes? Em que mundo? Em que céu? Ô meu filho, eu estou perguntando contigo. Então, eu vou falar a mesma coisa para você. Quando fala que Deus nos vê, eu estou falando que Deus está olhando conosco, certo? Não existe essa separação, Deus nos vê, porque você está dentro de Deus. Nós criamos uma distância de Deus enorme. E isso, naturalmente, até os espíritos, em algumas perguntas dos livros do espírito, ajudaram a criar essa distância. Por quê? Porque senão daqui a pouco eu estou psicografando Deus, né? Existem milhares de espíritos que desencarnam, e na hora que desencarna um famoso, a gente psicografa só o famoso. Eu até brinco, eu falo assim, olha, para psicografar tem que ser famoso, porque o Zé nunca manda mensagem, né? O Zé Ninguém, é duro a gente achar Zé Ninguém dando mensagem. Agora, falou que é famoso, eu estou recebendo famoso, e estou ditando livro de famoso, é uma beleza. Agora, consequentemente, Deus está dentro de nós, e a voz da consciência é como nós mostramos. Então, esse olhar divino, ele é mútuo. Nós é que não percebemos, mas o inconsciente tem percepção perfeita da presença divina. E isso está na nossa consciência. Mas devido ao bloqueio que nós criamos, não é possível. Eu falo, como é que é esse bloqueio? Eu fico pensando assim, igual quando acontece um AVC, um acidente vascular cerebral, e tem alguma lesão cerebral. Ou seja, aquela área afetada do cérebro não permite o ser manifestar aquilo que está na mente. Então ele tem o conteúdo, mas não passa porque falta instrumento cerebral para plasmar no nosso meio. Então é a mesma coisa, todo esse conhecimento, toda essa visão, toda essa interação está no inconsciente. Só que nós criamos um bloqueio e não manifesta no campo da mente. Certinho? Mais alguma coisa, Rodrigo? Não, temos muitas manifestações de carinho, de abraço do pessoal, né? Mas pergunta não. Beleza, beijão. Bora aqui. Próximo slide. Pessoal, isso aqui a Tânia que me mandou também, olha que bacana demais. Então presta atenção nisso aqui, que é a continuação da explicação lá. O sistema é o sistema de infinitas possibilidades, porque Deus só pode ser Deus de infinitas possibilidades. Essas infinitas possibilidades o ser escolhe. Certo? No estado do espírito, o estado do espírito está lá, ó. É esse estado aqui, ó. Esse é o estado do espírito, ó. Mas dentro dele existiam esses estados em estado de possibilidade, em estados potenciais, em estados latentes, que conforme o movimento que ele fizesse, poderia nascer. Então dentro dele existia o estado potencial de consciência, representada por isso aqui.
Dentro dele existia estado potencial de energia adensável e de não adensável. Energia não adensável que eu coloquei aqui, ó, é as energias sutis. Por exemplo, nós temos energia psíquica. Ela não é adensável como é a energia calorífica, como não é adensável como a energia cinética, mas ela é uma energia que está no nosso psiquismo. Até a gente fala, está com falta de energia, que é a energia psíquica. Então, estado não adensável, energia potencial em estado adensável, estado potencial de matéria sutil e estado potencial de matéria grosseira. Então, aqueles que fizeram o movimento da queda e que tiveram um impulso menor, chegaram até o nível de consciência só, ou seja, saiu do estado de latência apenas o nível consciencial. Aqueles que aprofundaram, criaram o estado de energia, além de consciência, o estado de energia não adensáveis, ou energia psíquica, ou energia da mente. Depois, aqueles que foram um pouquinho mais, criaram o estado de energia adensável, criou o Big Bang. Ok? Vai criar os universos. Depois criou os estados de matéria sutil e matéria grosseira. Então a gente começa a pensar que o Big Bang se desenvolveu num molde ou numa matriz consciencial e de energias sutis. Não foi no nada. O tempo, o espaço e a matéria que nasceram com o Big Bang se desenvolveu numa matriz de ordem onde já tinha um universo consciencial e um universo de matéria de energia sutil. Por isso que a energia sutil se densificou e o Big Bang nada mais é do que um ponto onde a densidade da matéria é infinita, da energia é infinita. E o impulso da energia vai criando então um movimento de hiperinflação, de expansão do espaço-tempo e vai surgindo nas dobras do espaço-tempo a matéria. Entendido? Ou seja, o Big Bang teve uma matriz. Essa matriz foi uma matriz de ordem, dentro dela existia uma matriz consciencial, ou universo consciencial, ou universos conscienciais, e existia também universos de energias sutis. Entendido? E criou então um novo tempo, um novo espaço, dentro da matéria densa. Ou seja, quando o universo, ou os universos, ou multiversos foram criados, esses que a ciência estuda, tudo isso aqui já existia. Ok? Então, uma coisa nós temos que entender: quanto mais distante, maior a inconsciência e a maldade. Quanto mais próximo, menor a inconsciência e menor a maldade. Quanto maior o impulso de transcendência, maior o ricochete e maior penetração nos estados que estavam latentes no espírito, no sistema. E esse impulso é individual, é a força que cada um aplicou na transcendência. Certo? Rodrigo. A Cristine de Novo Hamburgo pergunta: Maurício, sobre a queda, fiquei com uma dúvida. Há pouco você disse que foi a priorização da individualidade frente a Deus. Isso foi a ação do ego ou o ego se formou a partir da queda? Se não, o que levou o ser a cair? Vamos lá. Olha, o ego foi criado na queda, Cristine. O ego é o resultado da escolha da queda. Então a individualidade se cindiu em dois. Vamos dizer aqui para a gente poder entender: no self, que é a parte superior do ser, e no ego. O ego vai nascer da força na força egocêntrica que forma o ser. Essa força egocêntrica não quer dizer egoísmo, quer dizer força em que forma a individualidade, ou seja, toda individualidade diz eu sou, ou seja, é egocêntrico. Em vez de fazer o movimento de amor, nós fizemos um movimento de egoísmo. E surge pela escolha do ser. E essa escolha foi na busca de uma projeção maior do próprio eu. Quando ele fez isso, ricocheteia e ele cria os estados de energia, matéria e consciência. E, consequentemente, surge o ego. Então, vai ter um slide aqui que eu vou explicar isso direitinho. Quer ver? Vamos lá. Vou mostrar. Então, esses estados estão aqui. Agora, vamos lá.
Esse é o slide que eu queria te mostrar. Aqui, ó, eu estou mostrando o espírito, tudo isso aqui é o espírito, ó, com estado latente potencial de consciência, energia e matéria. Ou seja, dentro do ser existiam estados potenciais de energia, consciência e matéria. O universo era feito, o sistema é feito de ondas de infinitas possibilidades. E o movimento era esse, ó, a individualidade que respira na totalidade, que respira na unidade, que respira em Deus imanente, que respira em Deus transcendente. Deus transcendente que respira no imanente, que respira na unidade, que respira na totalidade, que respira na individualidade. Então você imagina o poder no retorno desse movimento do Espírito até Deus e de Deus no Espírito. Ou seja, quando toda essa força da transcendência, da imanência, da unidade e totalidade chega no ser, o ser é Deus. Entendeu por que Jesus disse, vós sois deuses? Deu para entender isso, gente? Não deu? Ô Jesus, vem cá 4 pessoas aqui, vem cá vocês 4 aqui, vem cá. Vou fazer um teatrinho aqui. Vem cá. Fica aqui, por favor, porque senão não filma. Aqui, ó. Fica aqui, fica em fila aqui, por favor. Fica aqui. Fica aqui, você, negão. Aqui. Olha aqui. Eu vou chamar ela aqui de individualidade. Vou chamá-la de totalidade. Vou chamá-la de unidade. Vou chamá-lo de Deus. Tem até a cara de Deus, dá um jeitinho aqui bonitinho. Bom, Deus. Vou chamar ele aqui de Deus imanente. Tá bom? Então, a respiração do sistema é qual? A individualidade respira na totalidade. Que eu vou chamar isso aqui amor de semelhança. Aí ela respira na unidade. Que eu vou chamar amor de coerência de unidade. Aqui ela respira em Deus, que eu vou chamar amor de identidade. Por isso que Jesus fala, seja perfeito como o vosso Pai Celestial é perfeito. Eu e o Pai somos um. E vou chamar, na hora que ela faz isso, Deus transcendente, que Deus transcende toda a sua obra, eu vou chamar então amor de transcendência. Ok? Mas a respiração inversa também ocorre. Ou seja, Deus imanente respira na unidade. A unidade respira na totalidade. E a totalidade, unidade de Deus, respira no ser. Entendeu que quando isso aqui cria, o ser é Deus? Deu para entender, Jesus! Irmãos, aleluia! Deu para entender? Então na hora que ele está aqui, ele tem todo o poder que se possa imaginar. Se ele não fizer o movimento de amor e de entrega, ele vai fazer o movimento de si mesmo. Na hora que ele faz o movimento de si mesmo, ele cria um ricochete e vai para estados de matéria e energia e consciência que estava em estado latente. Então, se na hora que ele vai fazer a respiração agora, ele não faz a respiração para a totalidade, para a unidade, para Deus e para Deus transcendente, ele faz o contrário, transcende o próprio eu. Na hora que ele faz isso, ele criou o ego, ele criou a consciência, ricocheteia e ele vai para estados de matéria e energia conforme o impulso que ele fez aqui e vai para lá. Deu para entender? E entendeu que aqui você é Deus. Por isso Jesus fala, vós sois deuses. Porque você tem todo o poder que se possa ter no sistema, no universo. Isso aqui é um poder que nós não temos ideia. Muitas vezes a pessoa pergunta, por que a gente caiu? Caiu porque aplicou o egocentrismo no poder voltado para o eu. Porque você aqui é Deus. Por isso que Jesus fala, sede perfeito como o vosso Pai Celestial é perfeito. Ou seja, amor de identidade divina. Eu e o Pai somos um. Deu para entender? Essa é a respiração do sistema. Entendido? E olha o poder que esse ser tem aqui. Foi nesse poder que a gente caiu. Por isso que fala que a queda se deu no poder, no egocentrismo.
Deu para entender isso? Se não deu também, vocês esquecem. Não vou explicar mais também não. Certo? Então presta atenção aqui, ó. A individualidade, a totalidade, a unidade, Deus imanente, o Espírito, transcende em Deus transcendente. E o que o ser fez? Ele veio, a individualidade ou eu, e transcendeu a individualidade ou eu. Aí o que aconteceu? Deus ficou dentro do ser, profundo, em latente, a unidade ficou latente, a totalidade ficou latente, e o ser criou os estados de consciência, energia e matéria pelo ricochete dessa vibração. Por isso que a seta está em dois sentidos. Deu para entender? Quanto maior o impulso, maior a distância da queda. Ok? Alguma pergunta, Rodrigo? 3. Opa, vamos lá. Eliane Nagano, de São Paulo. Eliane. Maurício, então como encarnados, somos seres sequelados que teremos que desenvolver novas áreas do psiquismo para conseguir nos comunicar com Deus, assim como um paciente de AVC? Não tenha dúvida, você teve um AVC global. Todas as áreas cerebrais você teve AVC. Você está em coma profundo. É exatamente essa imagem. É a imagem de coma profundo. Por isso que a gente já falou tantas vezes aqui, aquela passagem do Velho Testamento. Desperta tu que dormes. E o Paulo também fez isso. E é por isso que João fala, Jesus veio ao mundo para dar vida, vida em abundância. Porque nós estamos mortos. Ou seja, você teve um super AVC. Você está vegetando. Entendido? Estado de coma profundo, vegetando. O Cleiton Starling, de Juiz de Fora. Ok. Boa noite, Maurício. Qual é a gênese do mal? Ele surge no final do processo de queda espiritual? Perfeito. Olha aqui. O mal inicia no afastamento. Então, primeiro eu crio inconsciência. Eu vou criar, você vai ver que eu vou mostrar isso aqui. Eu vou criar inconsciência, eu vou criar carência. Porque olha, imagina, você se alimentava de Deus, da totalidade e da unidade. Daqui a pouco você alimenta de frações desse processo. Então a carência é enorme. Você entendeu a carência que tem na nossa alma? Não tem o que faça isso ser preenchido. Certo? Então eu vou ter a carência e paulatinamente eu vou fechando. Na hora que eu chego no estado de energia, eu criei a inconsciência no seu sentido amplo. Quando eu chego na matéria, eu fechei totalmente a consciência. E na descida, na hora que eu estou descendo, o mal começa a ser criado. Primeiro eu crio uma desarmonia. Eu crio uma disfunção. Essa disfunção vai criar o mal. E olha o tamanho das trevas. Então a luz que tinha em nós, que era a luz da totalidade, que era a luz da unidade, que era a luz divina, nós fizemos trevas. E conforme o impulso, quão grande foi essas trevas. Então nós que estamos aqui agora, nesse momento, as trevas é imensa. Ela é tão grande que faz o eclipse do nosso ser real e faz eclipse de Deus. Olha o tamanho que é as trevas. Nós discutimos se Deus existe. Olha o tamanho da nossa doença. Nós discutimos. E tem mais. Não acreditamos em Deus e usamos Deus para ganhar dinheiro. Para ter ganho alguma coisa. Que é pior. Ok? O Raimundo Soares Raimundão. está querendo pular a cerquinha do antissistema e ir para o sistema. Boa noite a todos, doutor Maurício. A queda se deu como um relâmpago. Então por que a volta é tão lenta? Não tem um jeitinho brasileiro? Ó, a queda como um todo, Raimundo, a queda como um todo se deu como relâmpago, mas presta atenção. Agora vamos pegar individualmente. À medida que surgiu a energia, a queda, para alguns seres que não teve um impulso tão grande, ela torna-se gradual. E na hora que surge a matéria, retornar agora é dificílimo, porque você tem de carregar a matéria.
E a matéria é o que amortece a onda. Por isso que, principalmente em nível como nós estamos hoje na Terra, é tão difícil, porque a matéria que freia todos os impulsos. Foi por isso que Jesus foi tão claro: o Espírito está pronto, porque o Espírito é um só, está fora do espaço-tempo, mas a carne, a matéria é fraca. Você criou então o bloco que te prende. Em outras palavras, antigamente você era um pássaro, você mutilou as suas asas e agora você anda no chão. Então voltar a partir do chão é dificílimo. E o jeitinho brasileiro foi uma das consequências da queda. Do inferno da queda. Deu o jeitinho brasileiro. Então não queira manter ele não, porque está perdido. Entendeu isso aqui? Gente, eu quero que entenda bem esse quadro. Que se a gente entender que nós somos Deus, em cada respiração do sistema, você é Deus, aí você vai entender por que somos deuses. E por que eu e o Pai somos um. E olha que Jesus fala: tudo que é meu, tudo que é do Pai é meu. Ele fala isso na parábola do filho pródigo e na despedida. Pai, tudo que é teu é meu. E fala também, o Deus fala para o filho pródigo: meu filho, tudo que é meu é teu. Por quê? Porque na hora que faz essa respiração aqui, ó, o filho é a obra central da criação. E como ele é Deus, ele pode criar o universo que ele quiser. Nós criamos o universo de consciência, energia e matéria. Porque ao fazer a transcendência, não fizemos com Deus, o eu, na totalidade e individualidade em Deus, fizemos só em nós mesmos. Então agora já podemos entender que a queda não é um pecado no sentido do seu primeiro movimento, é uma escolha. Foi pecado porque nós fomos agravando essa escolha. Gerou a culpa, gerou a revolta e gerou a negação. Certinho? Vai, meu amiguinho. A Eliane Nagano está falando que o Raimundo está certo. Elas têm pressa e tem que ter um jeito. Nós vamos ver qual é o jeito. Eliana, nós vamos ter de criar um aterro sanitário. Não vai ser mole não. Para queimar tanta bugiganga ruim, você vai ver que vai ser um aterro sanitário daqueles imensos. Não vai ser mole não. E vão ter um bom médico para saber como é que vai cuidar do nosso AVC aí. Então vamos lá. Próximo. Agora presta atenção nisso aqui, que também essa passagem é magnífica. Houve assim o desmoronamento das dimensões, de que nasceu primeiro o tempo e depois o espaço. Então quando eu falo quanto tempo as trevas estão em nós, só dá para contar quando o tempo surgiu. Porque antes do tempo existiam os estados conscienciais que está fora do tempo e do espaço. Então esse não dá nem para medir. Então quando eu falar do tempo, eu não estou falando da verdadeira idade das trevas em nós. Eu estou falando do momento em que surgiu o tempo, na hora que formou o Big Bang. E esse tempo só vai surgir na hora que todo o universo se torna energético material. Ou seja, a última fase. É por isso que eu gosto de dizer o Big Bang é o último grito da queda. Ok? Que se pode contrair até o ponto. Os fenômenos de nosso mundo, os que a ciência objetiva toma por base e que reputa a verdade, são posições contrárias, involuídas, contorcidas e falseadas da verdade, que só se encontram no espírito em estado de perfeição em Deus. O que a ciência estuda é o universo desmoronado, em dimensões involuídas, é um estado particular, contraído do ser decaído. Ou seja, o universo está estudando exatamente como é que os seres que chegaram na última fase do processo de contração, tornando-se tempo, espaço, matéria e energia, se comportam. Por isso que nós podemos usar a descoberta da ciência como metáfora para o processo evolutivo. Porque se existe no ser na fase mais densa, ele vai continuar existindo na sua fase de ampliação. É só a gente pegar a lei e ampliar. Por exemplo, vou pegar uma ideia para vocês. Vamos supor, por exemplo, o que tem na primeira lei da termodinâmica lá,
que fala que a energia é conservada, ou seja, a totalidade da energia sempre é conservada. A lei da conservação da energia. Então nós podemos entender que, na verdade, não é a lei da conservação da energia, é a lei da conservação da consciência. Ou seja, em qualquer processo do universo, seja de contração ou expansão, a taxa de consciência se mantém constante, se transforma, originando várias formas, mas a consciência, na soma da totalidade, ela permanece constante. Então nós podemos pegar essas leis e começar a estudar nesse sentido, fazendo metáforas para que a gente possa entender o processo que vai além da nossa compreensão atual. Ok, gente? Pessoal da TV Ibis, olha lá. Aí não está estudando aqui agora, não. Depois fala, doutor Maurício, como é que foi mesmo a queda? Está explicado aqui agora. E eu quero que a gente entenda. Agora raciocina nisso aí, medita nisso aí. Porque a queda, para poder entrar dentro da alma, tem que ter ressonância. Não é só atributo de raciocínio, é atributo de interação. E aí a gente pode conversar sobre outras nuances do processo de queda que nós vamos fazer aqui. E saber como é que o mal surgiu e a imensidão dele. Antes de pensar em solução de saída. Porque nós vamos ver que toda solução de saída que nós demos até hoje, ela é risco na água. Não vale nada. Eu igual falo, tudo isso é porcaria. Por isso que a gente tem de olhar com um olhar diferente. Grande Rodrigo, alguma outra pergunta? A Valéria de Campinas. Sim, Valéria. Professor Maurício, boa noite. Como compreender, nesse contexto, a explicação dada a Kardec pelo Espírito de Verdade de que o Espírito não regride? E ela disse que apoia a tese do Raimundo também. Meu anjo, põe aqui. Isso aí nós já explicamos tantas vezes. O espírito em estado evolutivo não regride. Kardec não falou sobre a queda ali. Kardec falou várias quedas. Tem mais de 100 perguntas no livro do Espírito que falam sobre a queda. O espírito no estado evolutivo não regride. Aliás, nem a palavra espírito seria a palavra adequada. Seria ser. Ou seja, o espírito não regride. Ou seja, o homem, mesmo que ele contraia, ele não volta a ser animal. Certo? O animal não volta a ser vegetal, ou seja, não há regressão de estado. Agora, não pense que ele está falando que o homem não regride. Se fosse assim, a pior reencarnação nossa seria a primeira. A primeira reencarnação seria a pior. Primeira reencarnação pior e as outras tudo foram progressivas. Não é assim. Tanto é verdade que você suicida. Você vem numa vida, vem noutra, começou a ser suicida. Suicidou, você regrediu. Você cria um vácuo de 400 anos, 500 anos. Então, o Kardec não está falando, os espíritos reveladores não estão falando do processo de regressão ou involução da queda. Ele está falando que dentro do processo evolutivo o espírito não regride, é isso mesmo. Se você pegar lá em André Luiz, você vai ver lá que os ovoides, lá no livro Libertação, ele fala assim, eles chegaram na monoideia, ou seja, o ser fica numa ideia só. E essa ideia é fixa. Mas ele não transcende o estado de ser homem e volta a ser estado animal. Como acontece em algumas teorias que existem em algumas religiões, que acham que a gente pode voltar como animal, que pode voltar com outro ser. Não. A evolução é progressiva. E ela é progressiva na média. Por quê? A vida é uma espiral. Então ela é feita de subidas e descidas, subidas e descidas, subidas e descidas. Ou seja, ela é progressiva na média, na soma. E não no processo retilíneo, como a gente muitas vezes coloca. É errado essa visão. É aquilo que o Baldi fala. A evolução você dá 3 passos e desce 2, dá 3 passos e desce 2. Você sempre ganha 1. Ou seja, na média, ela é progressiva, mas não como uma reta, como a gente interpreta. E você não volta ao estado de animal, ou seja, é sempre progressiva. E aquilo que você conquistou depois de 5 passos e 2, você já está fixado no seu psiquismo. Você não perde. Assim como você não perdeu nada daquilo que aconteceu na queda. Está em estado latente. Certinho? Vamos tomar um cafezinho e a gente volta.
Pessoal, vamos retornar então. Voltamos ali do nosso café. Então agora a gente dá para entender que à medida que houve a queda, foi criando as dimensões, ó. E essas dimensões não são espaciais, elas são interiores. Elas são projetadas externamente, mas elas são interiores. Por isso que eu sempre falo para a gente rever o nosso conceito de exterior, porque o exterior não é nada mais do que o interior coletivo. Ok? Então, aqui estão as dimensões, ó, as várias dimensões que houve a queda. Então, quanto maior o seu impulso, maior a sua distância. Quanto menor o impulso, menor a distância. E como cada um cai, onde ele cai, ele constrói aquele mundo, que você não perdeu o poder de construção. E, consequentemente, como o terreno é de ordem, você tem um material divino para auxiliar a construção daquela dimensão. E quem caiu distante, na hora que volta, já está tudo construído. A contribuição é mínima, porque foi muito distante a queda. Ok? Tem alguma pergunta, Rodrigo? Sim. Vamos lá. O Adail pergunta: Maurício, Satanás é uma individualidade ou uma personificação fenomênica do mal? Por favor, próximo slide. Próximo. Vai passando aí para mim. Pode ir. Não. Eu falei para frente. Tá indo? Tá frente? Vai. Vem cá para vai. Isso. Ó, vai essa aí. Aqui, senhor Adair. Eu separei para mostrar para você. Você perguntei antes, Adair. Nós combinamos você perguntar depois. Mas vamos lá. A pergunta do Adair é o slide que nós temos, nós já explicamos isso agora. Analisemos tudo isso para melhor poder compreender o que devemos realmente entender por personalidade de Satanás. Ele é personificado no sentido de que existe em todo ser como princípio negativo. Então, Satanás é a personificação do sentido negativo que existe em todo ser. Por isso que Jesus fala: eu vi Satanás cair do céu como um raio. Certo? E é por isso que também fala lá no Apocalipse, né? A luta que houve no céu e o dragão bateu o rabo nas estrelas. Ou seja, que cada ser é luz. Ou seja, então Satanás ele é personificado no sentido que existe em todo ser como princípio negativo, equilibrando em contraste o princípio positivo com o qual está sempre em luta para dele se desvencilhar e se libertar. O que é o princípio positivo que está em nós? É a herança do sistema, a herança da unidade, da totalidade de Deus. E qual o princípio negativo? É a personificar, ou seja, Satanás é a personificação de uma força, que é as trevas que existem dentro de nós. E aí o molde continua, lá em Deus e o Universo. Essa luta é a base da evolução. A personalidade de Satanás está presente em todos os seres como princípio de trevas. Por isso que nós começamos a nossa primeira aula, nós falamos o inferno que nós criamos. E esse inferno é interno. Então aqui de novo, a personalidade de Satanás está presente em todos os seres como princípio de trevas, enquanto Deus está presente neles como princípio de luz. Por isso que fala que Deus é luz. Uma concepção nascida da visão das trevas, o contrário das trevas. Certo? Que é uma personificação humanoide. Porque Deus não é contrário a nada. Deus é único. Trevas significa inconsciência, matéria, prisão na forma, estado evoluído. Então por isso que nós estamos estudando a queda e a dinâmica da queda, para entender o que é treva. Treva significa inconsciência, matéria, prisão na forma, estado evoluído. Luz significa consciência, espírito, libertação e estado evoluído. Ok? A árvore do bem e do mal, ó, que é essa árvore que está representada aqui nessa paisagem que a Tânia mandou. Certo? Só daí, a sua pergunta está aí respondida. Arlete de Franca. Sim. Maurício, boa noite. Sobre o jeitinho que o Raimundo pergunta, a energia da transmutação não seria uma via ou a misericórdia que nos auxilia a este retorno de uma forma mais breve? Mas não seria jeitinho, né? Na verdade, o Raimundo está querendo sair do antissistema com armas do antissistema. Não vai sair nunca. Jeitinho não tem jeito, né?
Não tem jeito, não tem jeitinho. Mas não tenha dúvida que a misericórdia e o processo de movimentação é uma das saídas das trevas. Né? Volta lá no outro slide, naquele slide que a gente estava. Eu vou voltar aí ainda, tá, gente? Tem muita coisa para a gente estudar. Vai. Aí. Então aqui estão as dimensões. Agora entenda isso aqui. Por favor, entenda. Até no Congresso Pedro Bola a gente teve uma discussão sobre isso. Eu gostaria que vocês entendessem isso aqui. Desce agora, próximo slide. Olha aqui, ó. A queda, tá vendo aqui as dimensões? Lembra que essas dimensões são interiores, que são projetadas exteriormente, ó, quando o espaço e o tempo é criado. Ó. Então olha aqui. Em relação ao ser, ao indivíduo, a queda foi gradual em relação a cada individualidade. Em relação à queda como um todo, ela foi como um raio. Ou seja, vamos supor, eu tenho um impulso aqui, vamos brincar com isso, né? Eu tenho um impulso aqui de 1 trilhão de watts, certo? Na hora que eu fiz aquela transcendência do eu criei um impulso de 1 trilhão de watts. Então, na hora que houve a queda, eu já vim parar nas dimensões mais distantes. Então, a queda, como sentido coletivo, ela foi rápida e cada um foi ocupando um espaço. Mas no sentido individual, se eu tive um impulso forte, mas um impulso que foi gradual, ou seja, eu passei pelo estado de consciência, passei pela energia e vou caindo gradualmente. Por isso que hoje nós já estamos voltando na forma luminal, nós vemos átomo, nós vemos molécula, nós vemos vegetal, nós vemos animal, nós vemos o homem primitivo. E a gente já está voltando para o estado superior de consciência. E já existe anjo. Está claro? Ou seja, dependeu desse impulso. Então, em relação à individualidade, aí nós vamos então, essas dimensões aqui são os universos conscienciais. Aí houve uma gradação, surgiu os universos fluídicos ou energéticos. E no final de tudo ocorreu o Big Bang. Olha, então o Big Bang surge no final de todo o processo, na hora que a energia condensa formando matéria. Então o Big Bang é a última fase da queda. Ou o Big Bang ou os Big Bangs, na visão do multiverso. Rápida como um raio no sentido da coletividade, incomensurável em queda, criando todas as dimensões. Então, no sentido coletivo, ela foi criando todas as dimensões. No sentido individual, o ser ainda está caindo. Então, eu posso ter um ser que vive séculos, milênios dentro de um campo de energia e vai densificando até cair no nosso universo que já criou aí o espaço, tempo e a matéria. Então, ela é gradual em relação ao ser e total e como um raio no sentido coletivo. Então, como é que a gente vai entender isso? Pega um desmoronamento de um prédio, igual o Baldi falou que foi a queda. O prédio desmorona de uma vez. Agora pega um setor do prédio que desmoronou, ficou em pé lá, passou um tempo, caiu uma coluna. Passou outro tempo, caiu outra coluna. Passou um tempo, acabou de cair. Ou seja, o prédio como um todo houve um desmoronamento. Individualmente, ela se graduou conforme o impulso do ser. Certinho? Por quê? Porque você tem de entender que quando o ser fez essa transcendência foi única, foi para cada ser. Porque foi baseada na individualidade. E a individualidade é única, ou seja, nós somos unigênitos, o único da nossa espécie. Então, cada ser teve um movimento. E cada ser teve um impulso. O conjunto dos impulsos assimilou os seres uns com os outros, criando os universos. Então, esse universo que a gente vive é formado de seres que tiveram impulsos semelhantes, formando uma família. Certo? Agora vão ter outros universos que é originário nos impulsos que os outros seres tiveram em semelhança. Deu para entender isso? Ou seja, o nosso universo é o mais atrasadinho.
Por que é o mais atrasadinho? Porque tem mundinho igual a Terra. E nesse mundinho tem nós morando nela. Entendido isso aqui, gente? Olha, então quando o Big Bang ocorreu, já existiam inúmeros universos, seja eles fluídicos ou energéticos, como a gente quer falar, ou seja eles conscienciais, infinitos universos. Então um dia nós vamos compreender que o multiverso, ele é formado de universos sutis ou fluídicos, né? Ou rarefeitos, é formado de universos conscienciais, além dos universos físicos. Então é muito mais do que a ciência hoje prevê. Então o Big Bang está aqui, ó, a última fase do processo individual coletivo. Ok? Próximo. Aqui, ó. Então aqui nós estamos falando do Big Bang e está mostrando que o ponto que originou o Big Bang e depois a formação, né? Os segundos do Big Bang e a maneira que foi formando até o surgimento do homem, aqui que colocou o pensador, né? A estátua de Rodin. O Big Bang se desenvolveu em um tecido matriz ou universo pré-existentes, conscienciais e fluídicos ou energéticos, sutis ou rarefeitos, oriundo de vários ciclos de multiversos materiais. Vamos ver o que é isso aqui? O Big Bang se desenvolveu em um tecido ou uma matriz ou universos pré-existentes. Ou seja, antes do Big Bang já existiam universos pré-existentes. Universos conscienciais, universos fluídicos ou energéticos sutis ou rarefeitos e universos até que oriundo de vários ciclos de multiversos materiais. Ou seja, em cada plano de queda se formou um ciclo. Esse ciclo é que faz a união entre um plano e outro e faz o retorno. Por isso que tudo é ciclo. Vamos mostrar uma imagem sobre isso aqui. Próximo. E para a gente não ter dúvida dos mundos fluídicos rarefeitos, olha o Emmanuel no livro Emmanuel. Há mundos incontáveis e muitos deles formados de fluidos rarefeitos, inatingidos na atualidade pelos vossos instrumentos de ótica. Olha lá, mundos fluídicos rarefeitos, que nós estamos tratando aqui como se fossem universos. Certinho? Próximo. Agora presta atenção aqui, para vocês terem ideia de que isso significa, para a gente ver o tamanho das trevas que a gente gerou. Então presta atenção nessa passagem aqui, porque essa passagem dá o tamanho. Presta atenção agora, é também de Emmanuel. A Terra não representa senão um detalhe obscuro no ilimitado da vida, região da amargura, da provação e do exílio. Acho gostado que as pessoas vivem falando, os extraterrestres. Gente, todos nós somos extraterrestres. Todos veio de outro mundo, expulso. Então a Terra é um local de exílio. A Terra é como se fosse uma prisão. Bangu 1, Bangu 2. Certo? Manda para lá os prisioneiros. Então é uma terra de amargura, provação e exílio. E olha só, o cara que fez a prisão para nos educar, o educandário para nos educar, ainda faz tanta coisa bonita, só para a gente ver o sistema. Gente, repara que a natureza tem todos os princípios do sistema o tempo todo diante dos nossos olhos, para nos acordar. É por isso que a gente fala que a gente vê Deus na natureza. Porque o princípio que a natureza foi criada pelos espíritos crísticos é exatamente, em cada local você dá encontro com o sistema. Tanto é verdade que a própria ciência hoje chama sistema ecológico, sistema orgânico, sistema social. Você vê que a palavra sistema aparece em tudo. Por quê? Porque à medida que vai estudando, vai vendo que tudo é um sistema. E esse sistema existe na forma para acordar a nossa consciência para a vida de totalidade. Por isso que a gente vê Deus na natureza. Já é feito com esse propósito. Por quê? Nós estamos no exílio. Constituindo, porém, uma praga de sombras varrida, muitas vezes pelos cataclismos
do infortúnio e da destruição, deve representar para todos quanto habita uma abençoada escola, onde se regenera o espírito culpado. Ou seja, então só vem para cá espírito culpado. Não é espírito em evolução para encontrar novamente, não. Culpado. Você já errou demais. Os seres que foram julgados pelo tribunal divino, que está dentro de nós mesmos. Exilado. Entendido? Estamos aqui cumprindo pena. E como diz Jesus, não saireis de lá até não pagar o último centil. Deixou claro isso. E onde se prepara, demandando o glorioso porvir. Então tem como preparar para o porvir futuro. Entendido? Último slide, põe lá. A queda do ser não significa somente desmoronamento de dimensões, mas também de todas as suas qualidades na posição inversa. Nós andamos a aula toda para falar isso. Então, o que é as trevas? É toda a virtude que se transformou em defeito. Por isso que não tem como você arrancar o teu defeito. Você tem de transformá-lo, porque todo defeito é uma virtude invertida. Eu gosto de brincar com isso, igual aqui, você tem os braços que são tão úteis, né? O defeito é quando você faz isso com o seu braço. Se você arrancar o braço, você vai ficar sem braço. Tem gente que quer arrancar o defeito, que o defeito é um mal. Tem de arrancar, se arrancar, você vai ficar sem braço. Não, você tem de transformar o movimento num novo movimento, para que o que é defeito volte a ser virtude. Então as trevas nada mais é do que a contração da luz. Olha, então não adianta arrancar o defeito, não adianta você arrancar o seu defeito. Como fez a Idade Média toda, até hoje tem muita gente que faz isso, que é arrancar o defeito. Não, nós temos de transformar, por isso que o nosso curso é Ondas de Transformação. É, pois, natural que a primeira delas, então a primeira das virtudes foi a liberdade, se transforma em escravidão. Nós estamos presos na carne, nós estamos presos na energia, nós estamos presos na mente. E Jesus foi bem claro em relação a isso, né? Vós sois escravos do pecado. Perdemos a primeira virtude é a liberdade, que é o primeiro patrimônio do amor, o ser livre. Nós perdemos e a liberdade se transformou em escravidão, e a escravidão está na carne. Entendido? Por isso Jesus foi tão claro. Vós sois escravos do pecado. Agora verificamos precisamente isso. A característica da matéria situada na dimensão inferior, volume, em que o espírito se despenha, forma espacial, é justamente o determinismo. E a característica do espírito situado na dimensão superior, consciência, é exatamente a liberdade. Por isso que a gente vive discutindo em tudo quanto é campo do conhecimento, liberdade e determinismo. Não, o determinismo foi criado pela trajetória de liberdade que tínhamos e ficamos escravizados. Aquilo que eu sempre falo, é como se você fosse um pássaro livre num céu infinito. E você acabou dentro de uma gaiola. Gaiola que você mesmo criou e você mesmo teceu. E hoje você está preso. Mas preso e afivelado naquilo que você mesmo gerou. Ok? Então a luz virou treva. Agora nós estamos fazendo de novo luz, purificando as trevas. Certinho? E o final da resposta, que é há quanto tempo, nos próximos slides na aula que vem eu mostro. Não deu tempo de responder a pergunta, mas semana que vem eu acabo completando essa pergunta e vou mostrar quanto tempo as trevas estão em nós. Agora fica fácil de entender, né? Ela está desde quando o universo surgiu, em termos de tempo, ou seja, em 13,7 bilhões de anos.
Certinho? Ok? Vamos lá. Rodrigo. Oi, Maurício. Importante registrar que o Raimundo mandou uma mensagem aqui dizendo que o jeitinho que ele encontrou é a confiança na fé no futuro e a confiança na justiça de Deus. Não, Raimundo, eu estou brincando com você. Eu sei que você não pensa assim, né? Nós estamos aproveitando aqui para brincar, né? Eu sei que o que você falou foi brincadeira. É brincadeira também que nós estamos fazendo, né? Aproveitando o motivo para falar, né? Não é no sentido de que achar que você acredita nisso, eu sei que não. Mais alguma coisa? Pessoal, queremos agradecer a todos aqueles que nos enviaram aqui e-mails, participaram conosco da aula, que isso é muito bacana, porque vai fluindo a nossa visão, vai fluindo também o nosso entendimento. E ao mesmo tempo agradecer a todos aqueles que mandaram vários e-mails aí de carinho, de saudação, de bondade. E dizer que na semana que vem, na quarta aula, eu acabo de responder essa pergunta, né, do tempo, e iniciamos a quarta pergunta, para que a gente esgotar bem a visão das trevas, a gente estude então a saída. Aí nós vamos estudar as saídas e dentro delas a meditação, para a gente mostrar como é que é esse processo. Mas agora quero que todo mundo entenda que a profundidade das trevas em nós é muito grande, para que a gente fique com métodos superficiais e achando que nós vamos sair com métodos superficiais e de criança, né? Isso aqui vai requerer muito mais atenção e muito mais convicção, porque nós temos um volume enorme de montanha. Foi por isso que Jesus disse: se tiveres fé do tamanho de um grão de montanha, dizei a essa montanha. A montanha é essas trevas que nós construímos a partir dos milênios, dos bilênios, né? Não é nem mi, é bilênios. Ou seja, essa é a montanha. Por isso que ele falou: você quer sair? Então, tenha fé do tamanho de um grão de mostarda, que você vai dizer para essa montanha que nós construímos, saia daqui para ali, ela vai sair. Entendido? Então, tem vários, o caminho do Evangelho é o caminho da saída. Então, a pessoa pergunta: qual é a saída? Vamos pegar o Evangelho e vamos dissecar ele aqui, que você vai ver que Jesus diz todas as portas de saída. E tudo o que acontece na saída. Então, você vai ver que a solução que nós vamos apresentar para a saída é o Evangelho do Cristo. E vamos estudar várias passagens dele aqui para mostrar como é que se sai. É isso que ele veio fazer, por isso que ele é o Salvador. Ele veio mostrar o caminho de saída. Certo? E por isso que o Baldi fala que o Evangelho do Cristo é um evangelho biológico, ou seja, o futuro da raça humana. É a saída. Nada é mais completo como saída de todo esse processo do que o Evangelho do Mestre. Certo? Por isso que ele disse: andei enquanto tem luz. A luz dele está aí no mundo. Muito bem. Então, muito obrigado. Até semana que vem. Beijinho. IBS, Instituto Brasileiro de Benemerência e Integração do Ser. www.ibis.org